Vou tentar. Vamos lá. Vou contar me empolgando. Para. Vamos tentar, né? Tá empolgando aqui e tal e... Não. Não, tá tentando, tô tentando. Travou tudo aqui, né? Vamos lá. Bater um papo, né? Batendo um papo. Vamos ver, perceba bem. Mas o que ainda bem que travou, entrei agora. Olha só, mano, ainda bem que travou, tá vendo? Cheguei agora, João Pessoa, Periscope joga duro contigo, hein, mestre? Rapaz, eu não sei o que acontece. Não é essa internet, eu tenho duas internets. É engraçado que tanto a do telefone, da Vivo, né? Como a do computador lá, trava. Estou atualizando meus Okidon, joga leve. Então, essa aula, na verdade, vou trazer aqui pra cá. Essa aula é uma repetição, né? Só que eu usei outro nome. Estou repetindo que os alunos já escutaram aí hipertrofia do direito penal. O que é isso, Zuki? O que é isso que você joga muito duro? Você só fala coisas que eu não encontro em lugar nenhum. Por que isso? Porque aqui é diferente, né? Aqui a gente joga duro, né? Aqui a gente joga duro. É, mas tranquilo. Do jeito que eu explicar para você, você vai conseguir idealizar. Se aparecer alguma coisa dessa na sua prova, até mesmo que não seja na sua prova, mas uma redação você vai saber trabalhar, né? E amanhã a gente vai falar da culpabilidade vazia. Amanhã, culpabilidade vazia. Amanhã a gente vai falar do dolo desvalorado, dolo valorado, culpabilidade vazia. Não é não? Dolo colorido. Ih, muito tranquilo. Já ouviu falar no dolo colorido? Já ouviu falar na culpabilidade vazia? Já ouviu falar no dolo valorado? No dolo desvalorado? Não? Não viu? Manhã caveira, né? Causalismo, teoria clássica. É isso? Aí puxa pra cá o finalismo. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Isso. Bacana. Primeira vez que pego o Zuki ao vivo. Beleza, então. Fechar aqui a galera e a gente continua. Beleza, vai ter a maior galera assistindo a sua prova oral. Felipe tá na oral, é? É. Tá na oral da onde, Felipe? Nem me falou. Felipe, ele tá atendendo, ele tá jogando duro. Então não, né, mestre? Ah, mas vai chegar. Tu não tá mole não, hein? É. Aqui ele fica doido com o mestre, né? O mestre joga umas paradinhas, ele fica doido. Ele, caramba, o que é isso? Deixa eu me ligar. Vamos lá, então. Não, ele é bom. Não é só o Felipe, não. Muita gente boa aí. Beleza? Todo mundo tem condições de chegar. Agora tem que botar sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Porra, guerreiro. Tomara que essa internet não para, porque eu fico bolado quando ela para. Vem pra mim, então. Então eu tava falando, já não vou poder mais falar alto. Eu estava falando em relação ao princípio da fragmentariedade. Falei que o direito penal, né, ele vai escolher fragmentos ou condutas consideradas relevantes para dar uma roupagem criminosa. Eu falei que quando o direito escolhe, né, essas condutas consideradas relevantes, perceba bem que há sim, né, um trabalho de política criminal, né, para você escolher as condutas que são consideradas relevantes. Perceba que o simples fato de uma pessoa atravessar a rua, eu não posso chegar e entender que essa conduta, né, possa ser considerada criminosa. Por quê? Pelo seguinte fato. Eu tenho que selecionar, através de um processo seletivo, as condutas consideradas mais relevantes. Joga muito duro, e aí eu tenho que parar um pouco, né, para falar que ele joga muito duro. Professor Rafael Novaes, é isso?
professor Rafael Novaes no tributário. Pessoal, o professor, arroba professor Novaes, né? Perceba bem, ele falou uma coisa muito interessante. Os concursos de Delta tá caindo muito tributário, né? Tem que ficar muito ligado lá. Arroba professor Novaes. Joga muito duro, a gente vai fazer um trabalho juntos, se Deus quiser, lá no Nordeste. Ele joga muito duro no tributário, beleza? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque perceba bem, diversas questões do concurso de delegados estão caindo aí, questões ligadas, né, ao direito tributário, beleza? Não é, prof? Confirma comigo aí. Vamos seguir lá o professor Rafael Novaes, arroba professor Novaes, né? Eu agora virei fã dele, estou sempre assistindo as aulinhas dele lá. Ele joga duro na OAB também, beleza? Joga duro. Aí, exemplo do Delta de Ceará. Bacana, ele joga duro. Então, o Novaes, eu estou falando aqui do direito penal, né? Perceba bem que ele trabalha com o princípio da fragmentariedade, né? E perceba que ele vai escolher determinadas condutas para dar uma roupagem criminosa. O direito penal tem que trabalhar assim, né? Ele não é prima ratio, não é isso? Ele é a última ratio, ou seja, o direito penal ele é subsidiário, é como se fosse um soldado reserva, já viu isso? Ele é subsidiário. A composição dos conflitos devem ocorrer necessariamente através do direito civil, do direito administrativo, né? E aí, o professor Novaes, eu falei para eles o seguinte, e essa manifestação do direito a agir minimamente é o que eu chamo de direito penal mínimo. Direito penal mínimo, né? E eu dei um exemplo para ele, porque ele vai estar fazendo lá a redação, desenhando, e aí ele vai dizer o seguinte, o direito penal, e ele vai citar um exemplo de direito penal mínimo, por exemplo, a Lei 9.099. A Lei 9.099 é uma manifestação, né, do direito penal mínimo. O Estado ele faz de tudo para o direito penal não atuar. Acordo civil, transação penal, né, suspensão condicional do processo, é o que eu chamo aí dos institutos despenalizadores. Tá travando? Tá travando? Tá travando sim ou não? Ou só para alguns? Não, né? Tá jogando duro. Isso, tá jogando duro. Mas aqui não. Então, né, institutos despenalizadores. Eu estou falando do direito penal mínimo, né? Se contrapondo, né? Você está com o seu Zucder, essas informações você já tem, você está relembrando aqui comigo, porque os alunos pediram, né? Travou. E, enfim, eu estou repetindo essa aula aqui para jogador. Perceba bem, então, que se contrapondo ao direito penal mínimo, né? Se contrapondo ao direito penal mínimo, eu tenho o direito penal máximo, né? Veja que o direito penal máximo, ele trabalha com aquela ligação do direito penal do inimigo, né? Ou seja, inimigo do Estado, né? Veja que essa visão lá de Jacobs em relação ao direito penal do inimigo, perceba bem que ele entende que aquela pessoa, né, por exemplo, que vive praticando condutas criminosas, repugnantes, né, e quando ele idealizou a figura do inimigo no direito penal, ele fez uma referência, né, aquele integrante, aquela pessoa que integra organizações criminosas, né, que aí fazendo um paralelo, você pode jogar agora os grandes traficantes, por exemplo, perceba que na visão de Jacobs, esse indivíduo, já que ele escolheu, né, não se ressocializar, para ele o direito penal deve ser diferente. Para ele não tem que existir esse negócio de garantias processuais, não. Né? Por quê? Porque, perceba bem, ele é considerado um inimigo. Um inimigo como? É como se você estivesse em um estado de guerra. Não é isso? Então, o inimigo do Estado, olha só, você não quer ser amigo do Estado. Por que eu não quero ser amigo do Estado? Meu irmão, você faz parte de organização criminosa. Você escolheu o outro lado. Se você escolheu o outro lado, tá? A sociedade está do lado do Estado. Você não está do lado do Estado. Inclusive, você nem é cidadão. Harris dizia o seguinte, você não é cidadão. Se você não é cidadão, você não faz jus aos direitos e garantias individuais. Né? Então, perceba bem que esse tratamento, né, daquela pessoa que vive aí, pertence a organizações criminosas, essa visão de inimigo, veja que foi idealizado por Jacobs e você chama aí, né, de direito penal do inimigo. E aí você tem lá um movimento Lei e Ordem nos Estados Unidos na década de 90, não é isso? Tranquilo? Bem, isso é um direito penal mais rígido, né? É o direito penal, inclusive,
com essa concepção de inimigo, você também enseja um desenho do direito penal máximo. O que é o direito penal máximo se contrapondo ao direito penal mínimo? O direito penal máximo é você tentar resolver tudo com o direito penal. Um exemplo do direito penal máximo foi o movimento Lei e Ordem, na década de 90. Né? Perceba bem que qualquer tipo de condutas que uma conduta que a sociedade não aprovasse, né? Por exemplo, as pessoas que dormiam na rua, né? Aquelas pessoas que não tinham aí um comportamento social, né? Perceba bem que nesse movimento Lei e Ordem a tolerância era zero. A tolerância era zero. Então, quando o Estado começa a achar que vai resolver tudo à base do direito penal, e você vai verificar que isso, na verdade, não corresponde à realidade, o Estado ele acaba entrando, né, no que eu vou chamar, né, e você tem isso aí, na síndrome de Alice. O que é a síndrome de Alice? É o Estado tentando resolver tudo através do direito penal. E quando o Estado começa a criminalizar diversas condutas, ele se afasta do princípio da fragmentariedade. Ou seja, o direito penal ele começa a crescer, o direito penal ele começa a ser expansivo, o direito penal, hipertrofia do direito penal. É o direito penal, né, abarcando tudo quanto é conduta. É um direito penal hipertrofia. Direito penal expansivo. Como assim? Isso aqui dava para resolver com direito civil? Não, direito penal. Não, mas isso aqui dava para resolver administrativa? Não, direito penal. Não, isso aqui é crime, isso aqui também é crime, isso aqui também é crime, tudo é crime. Eu tô malhadão. Direito penal, né, o parrudão forte, né? É o direito penal, né? Malhou, foi para academia. Ele abarca tudo. Hipertrofia do direito penal é o direito penal expansivo. Esse direito penal, né? Essa hipertrofia do direito penal, ela decorre de quê? Ela decorre do populismo penal. O que é o populismo penal? É o legislador elaborando leis com base na manifestação da população. O legislador ele não faz mais, né? Veja que ele não faz uma reflexão de política criminal. Ele sai criando leis para atender uma ansiedade da população, né? E veja que a população ela acaba entrando em pânico, né? A população, não, caramba, você viu isso na televisão? Você viu isso? Vi a mídia influenciando o direito penal midiático. Direito penal midiático, não é isso? Influenciando, né? Direito penal midiático, o populismo penal, o direito penal midiático. Veja que ele fomenta, ele enseja, né, a criação do direito penal simbólico. Beleza? Professor, por que direito penal simbólico? Eu falei isso. O que vem a ser o direito penal simbólico? Eu tenho diversas leis que não têm uma eficácia. Né? De tanto eu pegar o princípio da fragmentariedade, jogar na lata do lixo e achar que o direito penal vai resolver tudo, o direito penal, né, aí o legislador na síndrome de Alice, perceba bem que eu acabo tendo diversas leis que não têm eficácia. Se elas não têm eficácia, parece um soldado. Já viu falar assim? Você parece um bonequinho de cera, ficar parado. Já viu falar? Você parece um símbolo, se mexe não. Né? Não é isso? Você parece um cone, você fica parado. É isso. Né? O direito penal, você tem diversas leis que não têm eficácia. Perceba bem que hoje você tem uma manifestação, eu diria, do direito penal máximo. Porque né, diversas condutas que são hoje criminalizadas, percebam que elas poderiam ser resolvidas aí, né, através, né, de uma composição civil. Por exemplo, crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Né? Uma injúria. Para que ter um crime de injúria? Né? Você pode ter resolver no campo da responsabilidade civil. Não é isso? Então, vias de fato, por exemplo, né? Via de fato que você não tem uma lesão aparente, contravenção de via de fato.
E aí você tem, né, o direito penal atuando. Então, essa forçação de barra, né, que a sociedade, o populismo penal, a sociedade fica, não, caramba, tem que ter leis mais severas. Caramba, não, direito aqui, vamos criminalizar essa conduta. Caramba, isso não é crime. Não, legislador. Aí vem a mídia. Devemos criar mais crimes. É isso? Olha aí, ó, tá vendo? Nós temos leis, né? As leis não são severas, por isso que a violência está crescendo. É o direito penal máximo, achando que vai resolver o problema da violência com o direito penal e não resolve. O que se resolve hoje, o problema da violência, é a implementação de políticas públicas. Né? O direito penal deve ser mínimo, não é isso? E aí você tem uma grande questão. Bem, a grande questão é que você tem que pensar também. O que eu defendo? Eu defendo a razoabilidade. Por quê? Porque você também não pode abrir um campo para a vingança privada. Não é isso? Vingança privada. Porque você também não pode, né? Você tem que selecionar os bens jurídicos. Agora, o Estado tem que dar uma resposta. Né? O Estado tem que dar uma resposta. Mas perceba bem que o Estado tem que trabalhar, né, com aquelas condutas que são consideradas relevantes. Consideradas relevantes. Né? Porque veja que o Estado ele tem que dar uma resposta. É o que eu chamo, né, da vedação da proteção deficiente. O que é o princípio da vedação da proteção deficiente? Está perguntando se eu sou advogado, né? Eu sou um colaborador. Eu que eu estou agindo igual advogado, né? É porque eu estou falando, de repente você entrou agora, eu estava falando do direito penal máximo, né? Falando do direito penal máximo, aí eu estou batendo nele, né? Porque eu tenho que fazer a crítica, porque eu já falei do mínimo, né? Direito penal mínimo, agora estou falando do direito penal máximo. Aí quer saber se eu sou advogado. Eu vou continuar jogando duro. Percebem também, então, é porque ele está achando que eu sou garantista, porque eu tenho que ensinar para os alunos, né? A gente continua. Eu sou da razoabilidade. Perceba bem, então, que você não pode ter, assim, é o que eu digo, né? O direito penal máximo é meio complicado, porque o Estado na síndrome de Alice, achando que vai resolver tudo com o direito penal, mas não resolve. Mas você também tem que entender que o Estado, né, ele tem que se preocupar com a proteção deficiente. Por isso que a gente tem o princípio da vedação da proteção deficiente. Ou seja, o Estado ele também tem que dar uma resposta social. Senão vai virar vingança privada, não é isso? O Estado ele chamou a composição de conflito para si, né? Reconhecendo aí o ius puniendi do Estado, né? O direito de punir, né? Isso, após o devido processo legal, ampla defesa. Né? Bacana. Esse garantismo em que você olha muito para a vítima, né? Olha muito para a vítima, não, olha muito para o investigado, né? Aí, olha, direitos e garantias individuais para ele, é isso? Para o investigado ou acusado, enfim, depende da figura. Perceba, é o que eu chamo de visão hiperbólico-monocular do direito penal. O que é visão hiperbólico-monocular do direito penal? Hiper, excessivo, não é isso? Aí ele fala, né? Monocular, visão para só uma pessoa. Então, uma excessiva visão para uma pessoa só. A pessoa do acusado. É a visão, né? De novo, visão hiperbólico, monocular do direito penal. A palavra é toda, mas é mole. É você olhar só para o acusado e nada para o Estado. Essa visão hiperbólico monocular do direito penal está ligado a um garantismo, tá? É o garantismo na sua origem. Já ouviram falar de garantismo? O garantismo na sua origem, desenhado lá por Ferraioli, né? Desenhado por Ferraioli, é um garantismo que é visado apenas para o acusado, é visado apenas para aquele investigado. Veja, é hiperbólico monocular do direito penal. Veja que esse garantismo negativo, por que negativo? É um não atuar do Estado. Entenderam? Por isso é um garantismo negativo. Como assim garantismo? Garantismo negativo porque Estado aqui não. Aqui você, tá? Peraí, aqui não, fica negativo. É por isso que eu vou chamar de garantismo negativo, beleza? Hoje se defende o garantismo positivo. O que é o garantismo positivo? Veja que o garantismo positivo ele fala o seguinte, olha, vamos aqui sim, né, direitos e garantias individuais,
né, aqui para o investigado, para o acusado, ampla defesa, contraditório, mas perceba bem, né, se ele no processo há uma possibilidade de ele se afastar, se furtar da ação penal, a ele é uma prisão preventiva. Né? Então veja bem, uma prisão preventiva, né, a ele. Então é o Estado falando o seguinte: olha, eu vou passar a mão na sua cabeça, mas se liga, né? Tudo bem, você tem contraditório e tal, mas tem uma prisãozinha preventiva para ti aí também. Tá? E também tem outra coisinha nova aí que eu também posso ligar no garantismo positivo, que eu jogo duro, que é a decisão nova do STF. Olha que é uma manifestação do garantismo positivo. Execução provisória da pena, tá, meu filho? Fica ligado. Execução provisória da pena, olha a manifestação de garantismo positivo. Vocês estão entendendo ou não? O que é o garantismo positivo? Garantismo positivo é o seguinte: eu tenho que assegurar direitos e garantias individuais, tá certo? Para o acusado, mas espera aí, o Estado, a sociedade também merece uma resposta. A sociedade merece uma resposta. Não é isso? É uma execução provisória da pena, né? Tá dando uma resposta à sociedade. Então eu estou aí com a vertente de garantismo positivo. Eu não estou mais com a visão hiperbólica monocular do direito penal. Hiperbólico monocular do direito penal. Visão só para você não, filho. Eu tenho que olhar para o Estado também. Mas por que você tem que olhar para o Estado? Eu tenho que olhar para o Estado porque eu tenho que homenagear o princípio da vedação da proteção deficiente. O Estado, né? Agora não, filho, não entra mensagem aqui não, que eu estou jogando duro. A internet não está caindo, meus alunos estão jogando duro comigo. Não entra com mensagem aqui não. Entenderam não? Não me mandam mensagem aqui não, que agora eu estou, né? Entenderam não? Então, pessoal, mandou mensagem, já tirou meu raciocínio, mas eu já voltei. Kleber Barros joga duro, ele joga muito duro. Kleber Barros, professor Kleber Barros na hora. Então, raciocina para mim. Quando você... Então, olha só que lindo, você falando, o examinador pede para você falar da execução provisória da pena, e você traz na execução provisória da pena, fala do garantismo negativo, não é isso? Trabalha a visão de Ferraioli, e aí você fala, olha, mas proteção não pode ser deficiente. E, a meu ver, né, essa execução provisória da pena homenageia uma resposta do Estado. Se homenageia uma resposta do Estado, eu tenho um garantismo positivo. Então, eu tenho uma proteção, garantismo positivo, ele trabalha com duas vertentes, né? Garantismo positivo trabalha com duas vertentes, não é isso? É uma proteção, né, lá do acusado, né? Mas veja que eu também tenho uma resposta do Estado. Garantismo negativo, a ele do garantismo negativo está ligado à visão hiperbólica monocular do direito penal. Aí é só o acusado, né? Acho que o colega fez uma confusão aí. Bacana. Então, proteção negativa e positiva. Isso, Pompeu. Pompeu, pai do Antônio. Manda um abraço para o Antônio, né? Fazer o periscope de manhã. Saudade do Antônio. O Antônio é o filho do Pompeu lá. A gente joga duro. Então, garantismo positivo, cara. Que tem que ser homenageado hoje, né? É um garantismo mais na razoabilidade. O Ferraioli pensava muito em garantismo negativo. Ele visava mais assim. Essa preocupação do Ferraioli no desenho do garantismo dele é a visão só do acusado, sabe? Direitos e garantias para o acusado, contraditório pela defesa, né? Garantismo negativo. Negativo seu, ajustado, fica na tua, né? Não vem aqui prender o acusado sem ampla defesa e o contraditório, não. Fica na sua, né? Negativo, ou seja, não atuar do Estado, por isso que é negativo. O positivo, você tem direitos e garantias individuais, mas o Estado também pode atuar, por exemplo. Eu já tenho uma acusação em segunda instância, não é isso? Uma confirmação, o Estado vem aqui e executa logo essa... dá uma resposta aqui para a sociedade. A execução provisória da pena, a meu ver, é uma manifestação do garantismo positivo, né? Então, aí eu tenho o direito penal máximo, né? Vamos voltar no direito penal máximo. O que é o direito penal máximo? É eu tentar resolver tudo com direito penal, tentando criminalizar diversas condutas com direito penal. E quando eu tenho, né, e aí você vai perceber que o direito penal máximo, ele seja o direito penal simbólico, ou seja, eu crio diversas leis que não têm eficácia. As leis não passam de símbolos, por isso que eu chamo de direito penal simbólico. E você vai ver que o direito penal simbólico
fomentar, e o direito penal simbólico, né, que foi ensejado pelo direito penal máximo. O direito penal máximo é ligado ao populismo penal, não é isso? Que é, né, ligado também ao direito penal midiático. Então, o populismo penal, que é a pressão da sociedade, veja que a pressão da sociedade decorre, inclusive, do direito penal midiático, porque a mídia, né, apresentando lá na televisão, olha lá, homicídio, taram, taram, olha, assalto, a população, caramba, eu quero leis, população, populismo. Aí, legislador, direito penal máximo, vão criminalizar diversas condutas, criaram. Diversas condutas estão agora criminalizadas. Mas essas condutas que você criminalizou, veja que não está tendo efeito nenhum. Isso é símbolo, direito penal simbólico. Entendeu? Não? Então traz para mim aqui, perceba bem, populismo penal, direito penal midiático enseja o direito penal máximo. O direito penal máximo acaba ensejando o direito penal simbólico. E veja bem que quando eu tenho a criminalização de diversas condutas, você anda na rua, você não sabe. Será que eu estou cometendo algum crime? Aí também a gente chama de direito penal do pânico. Entenderam? Direito penal do pânico. É isso. O que vem a ser o direito penal do pânico? Direito penal do pânico é isso. Bom, você está direito penal máximo, né? Você não sabe se você atravessar a rua se vai ser crime. Você não sabe que o pessoal está criminalizando tudo. Direito penal do pânico. Direito penal do terror. O que vem a ser o direito penal do terror é isso. Caramba, cara, eu tô aqui, né? Terror isso, porque a gente não pode andar, né? Isso aí, prevenção geral positiva. Veja que, aí, perceba bem, né? A gente tá aqui, não é nem uma aula, a gente só está batendo um papo, eu estou desenhando, você está, né, trabalhando a sua cabeça, né? Vetores que eu estou jogando na tua cabeça para você responder uma prova discursiva, uma redação, uma questão jurídica, né? Porque eles podem usar isso. O que é um direito? Ele pode perguntar: o que é um direito penal máximo? O que é um direito penal mínimo? O que é um direito penal simbólico? O que é um direito penal do pânico? O que é um direito penal do terror? O que é um direito penal do inimigo? O que é a intervenção mínima do direito penal? O que é um direito penal mínimo? Pessoal, se ligou como está tudo envolvido? Você consegue trabalhar esses conceitos? Porque na verdade se confundem. Deu para entender? Então essas palavrinhas, direito penal do pânico tu mata, direito penal do terror tu mata, garantismo positivo tu mata, garantismo negativo tu mata, intervenção mínima do direito penal tu mata, princípio da fragmentariedade tu mata, visão hiperbórica monocular do direito penal você mata. Você já sabe o que é. Isso, está tudo misturado. Você tem que saber conceito, saber o que está andando de mãos dadas com o que, né? Você não vai falar que o princípio da fragmentariedade está andando de mãos dadas com o direito penal máximo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos verificar quem está de mãos dadas? Vamos lá. De um lado, Vasco. Não, Vasco não. Vasco é o máximo. Flamengo é o mínimo. Flamengo, mínimo. Vamos lá. O direito penal mínimo está ligado ao princípio, né? Ligado ao princípio da fragmentariedade. Não é isso? Não é isso? O princípio da fragmentariedade está ligado ao garantismo negativo. Não é isso? Deu para entender isso? Bacana? Legal? Isso, né? Bagatela própria, bagatela imprópria, direito penal mínimo. Tudo que você verificar que você pode utilizar para não aplicar o direito penal, tá certo? Né? Isso, princípio da insignificância lá, isso aí, né? Perceba bem, né? Klaus Hoxin, né? Não Roxin, Hoxin. Joga duro, né? Ferraioli, não Ferrajoli, Ferraioli. Né? O prof sempre dá uma estudada nos nomes aí, né? Von List, não Von List. É isso? Von List, é isso aí. Minimalismo do direito penal, isso também, né? Então esses nomes, você não vai fazer, ai caramba, caiu um lance lá, caramba, hipertrofia do direito penal. Você vai matar, né? Você vai jogar, ainda além de matar, você vai jogar duro. Aí na sua redação você vai dividir os conceitos, né? O que você pode trabalhar, né? Você vai falar, o direito penal mínimo ligado ao princípio da fragmentariedade, o direito deve ser o mínimo possível, não é isso? Legal, bacana. E aí você vai trabalhar o direito penal do inimigo ligado ao direito penal máximo, né? Direito penal máximo.
Bacana? Legal? E aí, a gente trabalha muita coisa em cima disso aí. Outro dia eu falei da co-culpabilidade às avessas, não foi isso? Então, dá para dar uma aula disso aqui agora, né? Então, opa, Zaffaroni não fala da culpabilidade às avessas, não. Isso é coisa de brasileiro, né? Zaffaroni, ele fala só da culpabilidade. Ele divide a culpabilidade do fato com o Estado, né? Chega aí, Estado, você não me deu condições de vida, agora você quer me colocar uma pena pesada dessa? Aí o Zaffaroni fala, ó, tem que lançar a mão lá do 66, tendo antigenérica. A gente não falou isso? Bacana, né? Legal. Então, pessoal, isso. Duas vertentes, a culpabilidade das avessas, isso aí. Eu expliquei lá, né? Não dá pra gente agora dar uma aula disso aqui. Legal. Então, isso. Culpabilidade. Bacana. Então, né? Aí eu falei em relação ao direito penal máximo, agora estou falando, né? Perceba bem. Então, o que se visualiza, né, no direito penal máximo? Eu querer criminalizar diversas condutas, né, no sentido de trazer a paz social. Então o Estado, e aí você pode falar, o Estado ele acaba entrando no que se chama síndrome de Alice. Alice no País das Maravilhas. Ou seja, o Estado achando o País das Maravilhas, achando que vai resolver tudo com o direito penal e não se resolve. Né? Você tem um artigo muito lindo do professor Rogério Greco, né? Rogério Greco, né? Jogando duro quando ele fala lá do direito penal do inimigo. É isso? Ele trabalha muito bem isso. E perceba bem que, além disso, na sua redação, você ainda vai falar o seguinte: olha, o direito penal máximo, né? Perceba, ele também seja o que eu vou chamar de inflação legislativa. O que é inflação legislativa? Essa criação exorbitante de leis. Criação exorbitante de leis. É o que eu chamo de inflação legislativa. Criação exorbitante de leis. É isso? Direito penal expansivo. O que é o direito penal expansivo? Direito penal expansivo é, né, o que eu chamo aí de hipertrofia do direito penal. Beleza? Deu para entender? Então, hoje, acho que não caiu, ficou legal. Então, hipertrofia do direito penal é isso. É expansão do direito penal. Beleza? Direito penal expansivo, hipertrofia do direito penal está ligado ao direito penal máximo, está ligado ao populismo penal. Beleza? Está ligado ao direito penal do pânico, ao direito penal do terror, ao direito penal midiático, ao populismo penal. Entenderam ou não? Direito penal do inimigo, acho que eu falei, né? Entendeu? Então se divide esses conceitos. Trabalha o primeiro, né? Direito penal mínimo, pá. Embaixo, no outro giro. Aí no outro giro que você vai entrar no carrinho. Né? Você desenhou o direito penal mínimo, pá. Né? Aí embaixo, no outro giro, né? Concepção do direito penal máximo, você vem pá. E quando no carrinho você falar, né, do exposto hipertrofia do direito penal, também chamado de expansão. Vou tentar, vamos lá. Vamos contar me empolgando. Vamos tentar, né? Tá empolgando aqui e tal e não. Não, tá tentando, tô tentando. Travou tudo aqui, né? Vamos lá. Batendo um papo, né? Batendo um papo. Vamos ver, perceba bem. Mas o que ainda bem que travou, entrei agora. Olha só, mano, ainda bem que travou, tá vendo? Cheguei agora, João Pessoa, Periscope joga duro contigo, hein, mestre? Rapaz, eu não sei o que acontece. Não é essa internet, aqui eu tenho duas internets. É engraçado que tanto a do telefone, da Vivo, né? Como a do computador lá, trava. Estou atualizando meus Okidon, joga leve. Então, essa aula, na verdade, vou trazer aqui pra cá. Essa aula é uma repetição, né? Só que eu usei outro nome. Estou repetindo porque os alunos já escutaram aí hipertrofia do direito penal. O que é isso, Zuki?
Que é isso que você joga muito duro? Você só fala coisas que eu não encontro em lugar nenhum. Por que isso? Porque aqui é diferente, né? Aqui a gente joga duro, né? Aqui a gente joga duro. Mas tranquilo. Do jeito que eu explicar para você, você vai conseguir idealizar. Se aparecer alguma coisa dessa na sua prova, até mesmo que não seja na sua prova, mas uma redação você vai saber trabalhar, né? E amanhã a gente vai falar da culpabilidade vazia. Amanhã, culpabilidade vazia. Amanhã a gente vai falar do dolo desvalorado, dolo valorado, culpabilidade vazia. Né não? Dolo colorido. Ih, muito tranquilo. Já ouviu falar no dolo colorido? Já ouviu falar na culpabilidade vazia? Já ouviu falar no dolo valorado? No dolo desvalorado? Não? Não viu? Amanhã caveira, né? Causalismo, teoria clássica. É isso? Aí puxa para cá o finalismo. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Isso. Bacana. Primeira vez que pego o Zuc ao vivo. Beleza, então. Fechar aqui a galera e a gente continua. Beleza, vai ter a maior galera assistindo a sua prova oral. Felipe tá na oral, é? Tá na oral da onde, Felipe? Nem me falou. Felipe, ele tá atendendo, ele tá jogando duro. Então não, né, mestre? Mas vai chegar. Tu não tá mole não, hein? Aqui ele fica doido com o mestre, né? O mestre joga umas paradinhas, ele fica doido. Ele, caramba, o que é isso? Deixa eu me ligar. Vamos lá, então. Não, ele é bom. Não é só o Felipe, não. Muita gente boa aí. Beleza? Todo mundo tem condições de chegar. Agora tem que botar sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Porra, guerreiro. Tomara que essa internet não para, porque eu fico bolado quando ela para. Vem pra mim, então. Então eu tava falando, já não vou poder mais falar alto. Eu tava falando em relação ao princípio da fragmentariedade. Falei que o direito penal, né? Ele vai escolher fragmentos ou condutas consideradas relevantes para dar uma roupagem criminosa. Eu falei que quando o direito escolhe, né, essas condutas consideradas relevantes, perceba bem que há sim, né, um trabalho de política criminal, né, para você escolher as condutas que são consideradas relevantes. Perceba que o simples fato de uma pessoa atravessar a rua, eu não posso chegar e entender que essa conduta, né, possa ser considerada criminosa. Por quê? Pelo seguinte fato. Eu tenho que selecionar, através de um processo seletivo, as condutas consideradas mais relevantes. Joga muito duro, e aí eu tenho que parar um pouco, né, para falar que ele joga muito duro. Professor Rafael Novaes, é isso? Professor Rafael Novaes no tributário. Pessoal, o professor, arroba professor Novaes, né? Perceba bem, ele falou uma coisa muito interessante. Os concursos de Delta tá caindo muito tributário, né? Tem que ficar muito ligado lá. Arroba professor Novaes. Joga muito duro, a gente vai fazer um trabalho juntos, se Deus quiser, lá no Nordeste. Ele joga muito duro no tributário, beleza? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque perceba bem, diversas questões do concurso de delegados estão caindo aí, questões ligadas, né, ao direito tributário. Beleza? Não é, prof? Confirma comigo aí. Vamos seguir lá o professor Rafael Novaes. Arroba professor Novaes, né? Eu agora virei fã dele, estou sempre assistindo as aulinhas dele lá. Ele joga duro na OAB também, beleza? Joga duro. Aí, exemplo do Delta de Ceará. Bacana, ele joga duro. Então, o Novaes, eu estou falando aqui do direito penal, né? Perceba bem que ele trabalha com o princípio da fragmentariedade, né? E perceba que ele vai escolher determinadas condutas para dar uma roupagem criminosa. O direito penal tem que trabalhar assim, né? Ele não é prima ratio, não é isso? Ele é a última ratio, ou seja, o direito penal ele é subsidiário, é como se fosse um soldado reserva, já viu isso?
ele é subsidiário. A composição dos conflitos devem ocorrer necessariamente através do direito civil, do direito administrativo, né? E aí, o professor Novaes, eu falei para eles o seguinte, e essa manifestação do direito a agir minimamente é o que eu chamo de direito penal mínimo. Direito penal mínimo, né? E eu dei um exemplo para ele, porque ele vai estar fazendo lá a redação, desenhando, e aí ele vai dizer o seguinte, o direito penal, e ele vai, né, citar um exemplo de direito penal mínimo, por exemplo, a Lei 9.099. A Lei 9.099 é uma manifestação, né, do direito penal mínimo. O Estado ele faz de tudo para o direito penal não atuar. Acordo civil, transação penal, né, suspensão condicional do processo, é o que eu chamo aí dos institutos despenalizadores. Tá travando? Tá travando? Tá travando sim ou não? Vou só parar alguns. Não, né? Tá jogando duro. Isso, tá jogando duro. Mas aqui não. Então, né, institutos despenalizadores. Eu estou falando do direito penal mínimo, né? Se contrapondo, né? Você está com o seu Zucder, essas informações você já tem, você está relembrando aqui comigo, porque os alunos pediram, né? Travou. E, enfim, eu estou repetindo essa aula aqui, né, para jogador. Perceba bem, então, que se contrapondo ao direito penal mínimo, né? Se contrapondo ao direito penal mínimo, eu tenho o direito penal máximo, né? Veja que o direito penal máximo, ele trabalha com aquela ligação do direito penal do inimigo, né? Ou seja, inimigo do Estado, né? Veja que essa visão lá de Jacobs em relação ao direito penal do inimigo, perceba bem que ele entende que aquela pessoa, né, por exemplo, que vive praticando condutas criminosas, repugnantes, né, e quando ele idealizou a figura do inimigo no direito penal, ele fez uma referência, né, aquele integrante, aquela pessoa que integra organizações criminosas, né, que aí fazendo um paralelo, você pode jogar agora os grandes traficantes, por exemplo, perceba que na visão de Jacobs, esse indivíduo, já que ele escolheu, né, não se ressocializar, para ele o direito penal deve ser diferente. Para ele não tem que existir esse negócio de garantias processuais, não. Né? Por quê? Porque, perceba bem, ele é considerado um inimigo. Um inimigo como? É como se você estivesse em um estado de guerra. Não é isso? Então, o inimigo do Estado, olha só, você não quer ser amigo do Estado. Por que eu não quero ser amigo do Estado? Meu irmão, você faz parte de organização criminosa. Você escolheu o outro lado. Se você escolheu o outro lado, tá? A sociedade está do lado do Estado. Você não está do lado do Estado. Inclusive, você nem é cidadão. Harris dizia o seguinte, você não é cidadão. Se você não é cidadão, você não faz jus aos direitos e garantias individuais. Né? Então, perceba bem que esse tratamento, né, daquela pessoa que vive aí, pertence a organizações criminosas, essa visão de inimigo, né? Veja que foi idealizado por Jacobs e você chama aí, né, de direito penal do inimigo. E aí você tem lá um movimento Lei e Ordem nos Estados Unidos na década de 90, não é isso? Tranquilo? Bem, isso é um direito penal mais rígido, né? É o direito penal, inclusive, com essa concepção de inimigo, você também enseja um desenho do direito penal máximo. O que é o direito penal máximo se contrapondo ao direito penal mínimo? O direito penal máximo é você tentar resolver tudo com o direito penal. Um exemplo do direito penal máximo foi o movimento Lei e Ordem, na década de 90. Né? Perceba bem que qualquer tipo de condutas que uma conduta que a sociedade não aprovasse, né? Por exemplo, as pessoas que dormiam na rua, né? Aquelas pessoas que não tinham aí um comportamento social, né? Perceba bem que nesse movimento Lei e Ordem a tolerância era zero. A tolerância era zero. Então, quando o Estado começa a achar que vai resolver tudo à base do direito penal, e você vai verificar que isso, na verdade, não corresponde à realidade, o Estado ele acaba entrando, né, no que eu vou chamar, né, e você tem isso aí, na síndrome de Alice. O que é a síndrome de Alice? É o Estado tentando resolver tudo através do direito penal.
E quando o Estado começa a criminalizar diversas condutas, ele se afasta do princípio da fragmentariedade. Ou seja, o direito penal ele começa a crescer, o direito penal ele começa a ser expansivo. O direito penal, hipertrofia do direito penal. É o direito penal, né, abarcando tudo quanto é conduta. É um direito penal hipertrofia. Direito penal expansivo. Como assim? Ó, isso aqui dava para resolver com direito civil? Não, direito penal. Não, mas isso aqui dava para resolver administrativa? Não, direito penal. Não, isso aqui é crime, isso aqui também é crime, isso aqui também é crime, tudo é crime. Eu tô malhadão. Direito penal, né, o parrudão forte, né? É o direito penal, né? Malhou, foi para academia. Ele abarca tudo. Hipertrofia do direito penal é o direito penal expansivo. Esse direito penal, né? Essa hipertrofia do direito penal, ela decorre de quê? Ela decorre do populismo penal. O que é o populismo penal? É o legislador elaborando leis com base na manifestação da população. O legislador ele não faz mais, né? Veja que ele não faz uma reflexão de política criminal. Ele sai criando leis para atender uma ansiedade da população, né? E veja que a população ela acaba entrando em pânico, né? A população, não, caramba, você viu isso na televisão? Você viu isso? Vi a mídia influenciando o direito penal midiático. Direito penal midiático, não é isso? Influenciando, né? Direito penal midiático, o populismo penal, o direito penal midiático, veja que ele fomenta, ele enseja, né, a criação do direito penal simbólico. Beleza? Professor, por que direito penal simbólico? Eu falei isso. O que vem a ser o direito penal simbólico? Eu tenho diversas leis que não têm uma eficácia. Né? De tanto eu pegar o princípio da fragmentariedade, jogar na lata do lixo e achar que o direito penal vai resolver tudo, o direito penal, né, aí o legislador na síndrome de Alice, perceba bem que eu acabo tendo diversas leis que não têm eficácia. Se elas não têm eficácia, parece um soldado. Já viu falar assim? Você parece um bonequinho de cera, ficar parado. Já viu falar? Você parece um símbolo, não se mexe não. Né? Não é isso? Você parece um cone, você fica parado. É isso. Né? O direito penal, você tem diversas leis que não têm eficácia. Perceba bem que hoje você tem uma manifestação, eu diria, do direito penal máximo. Porque né, diversas condutas que são hoje criminalizadas, percebam que elas poderiam ser resolvidas aí, né, através, né, de uma composição civil. Por exemplo, crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Né? Uma injúria. Para que ter um crime de injúria? Né? Você pode ter resolver no campo da responsabilidade civil. Não é isso? Então, vias de fato, por exemplo, né? Vias de fato que você não tem uma lesão aparente, contravenção de vias de fato, e você tem, né, o direito penal atuando. Então, essa forçação de barra, né, que a sociedade, o populismo penal, a sociedade fica, não, caramba, tem que ter leis mais severas, caramba, não, direito aqui, vamos criminalizar essa conduta, caramba, isso não é crime, não, legislador, aí vem a mídia, devemos criar mais crimes, é isso? Olha aí, ó, tá vendo? Nós temos leis, né? As leis não são severas, por isso que a violência está crescendo. É o direito penal máximo, achando que vai resolver o problema da violência com o direito penal e não resolve. O que se resolve hoje, o problema da violência, é a implementação de políticas públicas. Né? O direito penal deve ser mínimo, não é isso? E aí você tem uma grande questão. Bem, a grande questão é que você tem que pensar também. O que eu defendo? Eu defendo a razoabilidade. Por quê? Porque você também não pode abrir um campo para a vingança privada. Não é isso? Vingança privada. Porque você também não pode, né? Você tem que selecionar os bens jurídicos. Agora, o Estado tem que dar uma resposta. Né? O Estado tem que dar uma resposta. Mas perceba bem que o Estado tem que trabalhar, né, com aquelas condutas que são consideradas relevantes. Né?
Porque veja que o Estado ele tem que dar uma resposta. É o que eu chamo, né, da vedação da proteção deficiente. O que é o princípio da vedação da proteção deficiente? Está perguntando se eu sou advogado, né? Eu sou um colaborador. Eu que eu estou agindo igual advogado, né? É porque eu estou falando, de repente você entrou agora, eu estava falando do direito penal máximo, né? Falando do direito penal máximo, aí eu estou batendo nele, né? Porque eu tenho que fazer a crítica, porque eu já falei do mínimo, né? Direito penal mínimo, agora estou falando do direito penal máximo. Aí quer saber se eu sou advogado. Eu vou continuar jogando duro. Percebem também, então, é porque ele está achando que eu sou garantista, porque eu tenho que ensinar para os alunos, né? A gente continua. Eu sou da razoabilidade. Perceba bem, então, que você não pode ter, assim, é o que eu digo, né? O direito penal máximo é meio complicado, porque o Estado na síndrome de Alice, achando que vai resolver tudo com o direito penal, mas não resolve. Mas você também tem que entender que o Estado, né, ele tem que se preocupar com a proteção deficiente. Por isso que a gente tem o princípio da vedação da proteção deficiente. Ou seja, o Estado ele também tem que dar uma resposta social. Senão vai virar vingança privada, não é isso? O Estado ele chamou a composição de conflito para si, né? Reconhecendo aí o ius puniendi do Estado, né? O direito de punir, né? Isso, após o devido processo legal, ampla defesa. Né? Bacana. Esse garantismo em que você olha muito para a vítima, né? Olha muito para a vítima, não, olha muito para o investigado, né? Aí, olha, direitos e garantias individuais para ele, é isso? Para o investigado ou acusado, enfim, depende da figura. Perceba, é o que eu chamo de visão hiperbólico-monocular do direito penal. O que é visão hiperbólico-monocular do direito penal? Hiper, excessivo, não é isso? Aí ele fala, né? Monocular, visão para só uma pessoa. Então, uma excessiva visão para uma pessoa só. A pessoa do acusado. É a visão, né? De novo, visão hiperbólico, monocular do direito penal. A palavra é toda, mas é mole. É você olhar só para o acusado e nada para o Estado. Essa visão hiperbólico monocular do direito penal está ligado a um garantismo. Tá? É o garantismo na sua origem. Já ouviram falar de garantismo? O garantismo na sua origem, desenhado lá por Ferraioli, né? Desenhado por Ferraioli, é um garantismo que é visado apenas para o acusado, é visado apenas para aquele investigado. Veja, é hiperbólico monocular do direito penal. Veja que esse garantismo negativo, por que negativo? É um não atuar do Estado. Entendeu? Por isso é um garantismo negativo. Como assim garantismo? Garantismo negativo porque Estado aqui não. Aqui você, tá? Peraí, aqui não, fica negativo. É por isso que eu vou chamar de garantismo negativo, beleza? Hoje se defende o garantismo positivo. O que é o garantismo positivo? Veja que o garantismo positivo ele fala o seguinte, olha, vamos aqui sim, né, direitos e garantias individuais, né, aqui para o investigado, para o acusado, ampla defesa, contraditório, mas perceba bem, né, se ele no processo há uma possibilidade de ele se afastar, se furtar da ação penal, a ele é uma prisão preventiva. Né? Então veja bem, uma prisão preventiva, né, a ele. Então é o Estado falando o seguinte, olha, eu vou passar a mão na sua cabeça. Mas se liga, né? Tudo bem, você tem contraditório e tal, mas tem uma prisãozinha preventiva para ti aí também. Tá? E também tem outra coisinha nova aí que eu também posso ligar no garantismo positivo que eu jogo duro, que é a decisão nova do STF. Olha que é uma manifestação do garantismo positivo. Execução provisória da pena, tá, meu filho? Fica ligado. Execução provisória da pena, olha a manifestação de garantismo positivo. Vocês estão entendendo, não? O que é o garantismo positivo? Garantismo positivo é o seguinte, eu tenho que assegurar direitos e garantias individuais, tá certo? Para o acusado, mas espera aí, o Estado, a sociedade também merece uma resposta. A sociedade merece uma resposta. Não é isso? É uma execução provisória da pena, né? Tá dando uma resposta à sociedade. Então eu estou aí com a vertente de garantismo positivo. Eu não estou mais com a visão hiperbólico monocular do direito penal. Hiperbólico monocular do direito penal.
visão só para você não, filho. Eu tenho que olhar para o Estado também. Mas por que você tem que olhar para o Estado? Eu tenho que olhar para o Estado porque eu tenho que homenagear o princípio da vedação da proteção deficiente. O Estado, né? Agora não, filho, não entra mensagem aqui não, que eu estou jogando duro. A internet não está caindo, meus alunos estão jogando duro comigo. Não entra com mensagem aqui não. Entenderam? Não me mandam mensagem aqui não, que agora eu estou, né? Entenderam não? Então, pessoal, mandou mensagem, já tirou meu raciocínio, mas eu já voltei. Kleber Barros joga duro, ele joga muito duro. Kleber Barros, o professor Kleber Barros na hora. Então, raciocina para mim. Quando você... Então, olha só que lindo, você falando, o examinador pede para você falar da execução provisória da pena, e você traz na execução provisória da pena, fala do garantismo negativo, não é isso? Trabalha a visão de Ferraioli, e aí você fala, olha, mas proteção não pode ser deficiente. E, a meu ver, né, essa execução provisória da pena homenageia uma resposta do Estado. Se homenageia uma resposta do Estado, eu tenho um garantismo positivo. Então eu tenho uma proteção, garantismo positivo, ele trabalha com duas vertentes, né? Garantismo positivo trabalha com duas vertentes, não é isso? É uma proteção, né, lá do acusado, né? Mas veja que eu também tenho uma resposta do Estado. Garantismo negativo, aí ele garantismo negativo está ligado à visão hiperbólico monocular do direito penal. Aí é só o acusado, né? Acho que o colega fez uma confusão aí. Bacana. Então, proteção negativa e positiva. Isso, Pompeu. Pompeu, pai do Antônio. Manda um abraço pro Antônio, né? Fazer o periscope de manhã. Saudade do Antônio. O Antônio é o filho do Pompeu lá. A gente joga duro. Então, garantismo positivo, cara, que tem que ser homenageado hoje, né? É um garantismo mais na razoabilidade. O Ferraioli pensava muito no garantismo negativo. Ele visava mais assim, essa preocupação do Ferraioli no desenho do garantismo dele é a visão só do acusado, sabe? Direitos e garantias para o acusado, contraditória pela defesa, né? Garantismo negativo. Negativo seu, ajustado, fica na tua, né? Não vem aqui prender o acusado sem ampla defesa e o contraditório, não. Fica na sua, né? Negativo, ou seja, não atuar do Estado, por isso que é negativo. O positivo, você tem direitos e garantias individuais, mas o Estado também pode atuar, por exemplo. Eu já tenho uma acusação em segunda instância, não é isso? Uma confirmação, o Estado vem aqui e executa logo essa... dá uma resposta aqui para a sociedade. A execução provisória da pena, a meu ver, é uma manifestação do garantismo positivo, né? Então, aí eu tenho o direito penal máximo, né? Vamos voltar no direito penal máximo. O que é o direito penal máximo? É eu tentar resolver tudo com direito penal, tentando criminalizar diversas condutas com direito penal. E quando eu tenho, né, e aí você vai perceber que o direito penal máximo, ele enseja o direito penal simbólico, ou seja, eu crio diversas leis que não têm eficácia. As leis não passam de símbolos, por isso que eu chamo de direito penal simbólico. E você vai ver que o direito penal simbólico, e o direito penal simbólico, né, que foi ensejado pelo direito penal máximo, o direito penal máximo é ligado ao populismo penal, não é isso? Que é, né, ligado também ao direito penal midiático. Então o populismo penal, que é a pressão da sociedade, veja que a pressão da sociedade decorre, inclusive, do direito penal midiático, porque a mídia, né, apresentando lá na televisão, olha lá, homicídio, olha, assalto, a população, caramba, eu quero leis, população, populismo. Aí, legislador, direito penal máximo, vão criminalizar diversas condutas, criaram. Diversas condutas estão agora criminalizadas. Mas essas condutas que você criminalizou, veja que não está tendo efeito nenhum. Isso é símbolo, direito penal simbólico. Entendeu? Não? Então traz para mim aqui, perceba bem, populismo penal, o direito penal midiático enseja o direito penal máximo. O direito penal máximo acaba ensejando o direito penal simbólico. E veja bem que quando eu tenho a criminalização de diversas condutas, você anda na rua, você não sabe. Será que eu estou cometendo algum crime? Aí também a gente chama de direito penal do pânico. Entenderam? Direito penal do pânico.
É isso. O que vem a ser o direito penal do pânico? O direito penal do pânico é isso. Bom, você está direito penal máximo, né? Você não sabe se você atravessar a rua se vai ser crime, você não sabe, que o pessoal está criminalizando tudo. Direito penal do pânico. Direito penal do terror. O que vem a ser o direito penal do terror é isso. Caramba, cara, eu tô aqui, né? Terror isso, porque a gente não pode andar, né? Isso aí, prevenção geral positiva. Veja que, e aí, perceba bem, né? Tá aqui não é nem uma aula, a gente só está batendo um papo, eu estou desenhando, você está, né, trabalhando a sua cabeça, né? Vetores que eu estou jogando na tua cabeça para você responder uma prova discursiva, uma redação, uma questão jurídica, né? Porque eles podem usar isso. O que é um direito? Ele pode perguntar: o que é um direito penal máximo? O que é um direito penal mínimo? O que é um direito penal simbólico? O que é um direito penal do pânico? O que é um direito penal do terror? O que é um direito penal do inimigo? O que é a intervenção mínima do direito penal? O que é um direito penal mínimo? Pessoal, se ligou como está tudo envolvido? Você consegue trabalhar esses conceitos? Porque na verdade se confundem. Deu para entender? Então essas palavrinhas, direito penal do pânico tu mata, direito penal do terror tu mata, garantismo positivo tu mata, garantismo negativo tu mata, intervenção mínima do direito penal tu mata, princípio da fragmentariedade tu mata, visão hiperbólica monocular do direito penal você mata. Você já sabe o que é. Isso, está tudo misturado. Você tem que saber conceito, saber o que está andando de mãos dadas com o quê, né? Você não vai falar que o princípio da fragmentariedade está andando de mãos dadas com o direito penal máximo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos verificar quem está de mãos dadas. Vamos lá. De um lado, Vasco. Não, Vasco não. Vasco é o máximo. Flamengo é o mínimo. Flamengo, mínimo. Vamos lá. O direito penal mínimo está ligado ao princípio, né? Ligado ao princípio da fragmentariedade. Não é isso? Não é isso? O princípio da fragmentariedade está ligado ao garantismo negativo. Não é isso? Deu para entender isso? Bacana? Legal? Isso, né? Bagatela própria, bagatela imprópria, direito penal mínimo. Tudo que você verificar que você pode utilizar para não aplicar o direito penal, tá certo? Né? Isso, princípio da insignificância lá, isso aí, né? Perceba bem, né? Klaus Hoxin, né? Não Roxin, Hoxin. Joga duro, né? Ferraioli, não Ferrajoli, Ferraioli. Né? O prof sempre dá uma estudada nos nomes aí, né? Von List, não Von List. É isso? Von List, é isso aí. Minimalismo do direito penal, isso também, né? Então esses nomes, você não vai fazer, ai caramba, caiu um lance lá, caramba, hipertrofia do direito penal. Você vai matar, né? Você vai jogar, ainda além de matar, você vai jogar duro. Aí na sua redação você vai dividir os conceitos, né? O que você pode trabalhar, né? Você vai falar, o direito penal mínimo ligado ao princípio da fragmentariedade, o direito deve ser mínimo possível, não é isso? Legal, bacana. E aí você vai trabalhar o direito penal do inimigo ligado ao direito penal máximo, né? Direito penal máximo, bacana, legal. E aí a gente trabalha muita coisa em cima disso aí. Outro dia eu falei da co-culpabilidade às avessas, não foi isso? Então, dá para dar uma aula disso aqui agora, né? Então, isso, opa, Zaffaroni não fala da culpabilidade às avessas, não. Isso é coisa de brasileiro, né? Zaffaroni, ele fala só da co-culpabilidade. Ele divide a culpabilidade do fato com o Estado, né? Chega aí, Estado, você não me deu condições de vida, agora você quer me colocar uma pena pesada dessa? A Zaffaroni fala, tem que lançar a mão lá do 66, tendo antigenérica. A gente não falou isso? Bacana, né? Legal. Então, pessoal, isso, duas vertentes, a culpabilidade às avessas, isso aí. Eu expliquei lá, né? Não dá pra gente agora dar uma aula disso aqui. Legal. Então, isso, culpabilidade, bacana. Então, o que, né? Aí eu falei em relação ao direito penal máximo, agora estou falando, né? Perceba bem. Então, o que se visualiza, né, no direito penal máximo? Eu querer criminalizar diversas condutas, né?
no sentido de trazer a paz social. Então o Estado, e aí você pode falar, o Estado ele acaba entrando no que se chama síndrome de Alice. Alice no País das Maravilhas. Ou seja, o Estado achando, o País das Maravilhas, achando que vai resolver tudo com o direito penal e não se resolve. Você tem um artigo muito lindo do professor Rogério Greco. Rogério Greco, jogando duro quando ele fala lá do direito penal do inimigo. É isso? Ele trabalha muito bem isso. E perceba bem que, além disso, na sua redação, você ainda vai falar o seguinte: olha, o direito penal máximo, perceba, ele também seja o que eu vou chamar de inflação legislativa. O que é inflação legislativa? Essa criação exorbitante de leis. Criação exorbitante de leis. É o que eu chamo de inflação legislativa. Criação exorbitante de leis. É isso? Direito penal expansivo. O que é o direito penal expansivo? Direito penal expansivo é o que eu chamo aí de hipertrofia do direito penal. Beleza? Deu para entender? Então, hoje, acho que não caiu, ficou legal. Então, hipertrofia do direito penal é isso. É expansão do direito penal. Beleza? Direito penal expansivo, hipertrofia do direito penal está ligado ao direito penal máximo, está ligado ao populismo penal. Beleza? Está ligado ao direito penal do pânico, ao direito penal do terror, ao direito penal midiático, ao populismo penal. Entenderam ou não? Direito penal do inimigo, acho que eu falei, Entendeu? Então se divide esses conceitos. Trabalha o primeiro, direito penal mínimo, embaixo, no outro giro, aí no outro giro que você vai entrar no carrinho. Você desenhou o direito penal mínimo, Aí embaixo, no outro giro, concepção do direito penal máximo, você vem, E quando no carrinho você falar, do exposto, hipertrofia do direito penal, também chamado de expansão do direito penal, não é isso? É a manifestação do direito penal máximo. Não é isso? Esse fecha com chave de ouro. Então, hipertrofia do direito penal é isso. Deu para entender? Nossas palavras, você encontra na prova, o que vem a ser hipertrofia do direito penal, Você, caramba, o que é isso? Direito penal malhadão, coloca isso, é malhadão, grandão, tentando resolver tudo, não resolve nada, Entendeu? Não? É inflação, isso, inflação legislativa, É isso aí. Tipicidade conglobante, a gente vai trabalhar isso aí no outro dia, Amanhã eu estou tentando falar, vou querer ver se eu consigo falar, não sei se vai dar, da culpabilidade vazia, O que é culpabilidade vazia? Eu comecei a jogar duro logo agora. O que é culpabilidade vazia? Perceba bem a teoria clássica. Adoção do causalismo. Perceba bem a teoria clássica, a adoção do causalismo. Só dá só uma pitada, depois amanhã continua. Adoção do causalismo. Perceba bem que o dolo e culpa, beleza? Se encontravam alojados aonde? Lá na culpabilidade. Isso? E perceba, Perceba bem. Você é advogada, está perguntando se eu sou advogado. Eu sou um amigo. Por que eu não pareço ser advogado, não? Eu sou um amigo. Colaborador. Se liga só. Perceba bem, Dolo e a culpa se encontravam alojados aonde? Lá na culpabilidade. Beleza? Causalismo. E aí, o que aconteceu? O dolo, necessariamente, eu vou acabar falando na aula de amanhã. Vai sair, vai perder a graça. Vou só um... Então perceba bem, o dolo necessariamente, veja que não era um dolo puro. Não era um dolo puro. Era um dolo revestido pela potencialidade da consciência da ilicitude do fato. E o que... Isso é o causalismo nesse sentido. E é muito legal isso, Você vai perceber que na teoria clássica eu tenho um conceito tripartido. Fato típico, antijurídico, culpável. Mas o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Então, quando eu retiro o dolo e a culpa da culpabilidade, aí numa concepção finalista, e trago para o fato típico, a culpabilidade ficou vazia. É essa porra. E a culpabilidade vazia? Culpabilidade vazia
né? É a culpabilidade no finalismo, porque o dolo e a culpa estavam lá pagando aluguel, saíram de lá e foram para o fato típico, tá vazia, né? Vazia, mas professor, mas eu tenho os elementos do tipo, sim, mas o dolo e a culpa, que são elementos psicológicos, né? Na época eram considerados elementos psicológicos, já saíram de lá, né? Uma teoria clássica. Então, quando ele se refere à culpabilidade vazia, é porque ele está se referindo ao dolo e à culpa. Aí o doutrinador chama de culpabilidade vazia. Amanhã eu vou explicar isso legal, beleza? Porque agora já está ficando tarde. É porque eu não gosto de explicar assim, porque tem um pessoal que ainda não está no nível, né? De repente, que, professor, não entendi nada, beleza? Mas não é para entender mesmo, não. Que eu não desenhei, você só entende quando eu desenho. Não desenhei, não. Isso aqui só deu só uma pitadinha. Não, estou falando assim, entenderam? A pedra de toque é isso. Dó e a culpa se encontravam lá, saíram e culpabilidade vazia, porque não tem mais ninguém lá, né?